Seja bem-vindo, você que está entrando nesse canal de devocional. Devocional Pão Diário, alimento espiritual para a sua vida. Esse devocional é alimento espiritual para a nossa vida, abençoados. O tema que eu trago para nós nesse dia é parábola. Jesus contava muitas parábolas e eu quero trazer aqui o significado da palavra parábola, como ela era aplicada e algumas coisas que precisamos saber sobre as parábolas de Cristo. O dicionário Oxford, ele define uma parábola como uma simples história usada para ilustrar uma lição moral ou espiritual, conforme Jesus conta nos evangelhos. As parábolas descrevem circunstâncias, situações comuns que as pessoas podem facilmente entender, mas suas lições morais nos ensinam a viver como cristão fiel. Cada um de nós como cristão fiel. Eu trouxe a você o significado da parábola conforme o dicionário, mas a seguir vamos ver o significado bíblico da parábola, do que Cristo fala que é uma parábola, porque os discípulos também fizeram essa pergunta para Jesus. Jesus usou parábolas para ensinar pessoas sobre o reino de Deus e o caminho da salvação. A princípio, as histórias de Cristo ou parábolas, que eram umas histórias contadas por Cristo, podem parecer não ter nada a ver com Deus ou com a salvação, mas não se engane, Cristo sempre tinha um objetivo ao contar as suas parábolas. E as parábolas de Jesus Cristo, elas são passagens conhecidas da Bíblia até hoje. Cada parábola tem um significado. Elas tinham um contexto na época em que Jesus as pronunciou, mas ainda, meu irmão, elas se aplicam até o dia de hoje. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Os discípulos perguntaram a Jesus por que ele falava por parábolas, lá em Mateus capítulo 13, no verso 10. E na sequência, Jesus responde a partir do versículo 11, principalmente no 13. Ele responde assim: ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. O significado de Cristo para a parábola era este. Por isso falo por parábolas, para que vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendam. E depois ele explica um pouco melhor com relação a isso. A parábola ela tinha um discernimento espiritual que muitas vezes não parecia ser lógico para nós. Algumas parábolas Jesus nos dá o significado imediato ao falar para os discípulos o significado. Outras não têm o significado próprio na Bíblia, mas Jesus dava o significado aos seus discípulos. As pessoas não estavam abertas à mensagem de Deus. E a maioria dessas pessoas era cética em relação a Jesus. Sua mensagem era impopular. Cada mensagem de Cristo não era popular para
aquelas pessoas. E muitas vezes não é para as pessoas de nossos dias. Por quê? Porque a mensagem de Cristo desafiava e desafia as pessoas a mudar a maneira de viver, a mudar as maneiras que elas não querem mudar, os costumes, a sair do pecado. Jesus escolheu ensinar usando parábolas, porque era mais simples para as pessoas entenderem histórias e ilustrações familiares do que sobre a vida após a morte abstrata e o julgamento de Deus. Mesmo assim, o significado das parábolas pode ser difícil de entender. Às vezes não conseguimos ver como as parábolas de Jesus são relevantes para nós nos dias de hoje. Mas tenha certeza de que cada parábola se aplica e fala a cada um de nós hoje e falará amanhã. Elas fornecem orientações para nos ajudar a navegar na jornada da salvação eterna de nossas almas. As expectativas de Deus nunca mudam e a jornada para alcançá-la também não muda. A jornada para que Deus venha nos alcançar também não muda. Eu oro para que você reserve um tempo para aprender mais sobre parábolas, para aprender mais profundamente sobre cada parábola de Cristo e o significado espiritual que elas têm, as lições das parábolas que Jesus contou há tanto tempo. Jesus está convidando você a trilhar o caminho da salvação. Você aceita o convite dele? Você aceita o convite de Jesus Cristo? Cada parábola nos ensina como viver uma vida que agrada a Deus. E normalmente cada parábola, elas incluem tópicos que aplicam a todos nós. A mensagem e o significado das parábolas podem ajudar a você no caminho da vida eterna com Jesus. Por isso, estude as parábolas de Jesus Cristo. Elas são ricas em ensinamentos para mim e para você. Vou ficando por aqui com esse devocional Pão Diário, alimento espiritual para a sua vida. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém?